Senhor Duarte, precisamos que o senhor saia conosco. A música vacilou primeiro, um pequeno tropeço como se a mão do DJ tivesse escorregado. Depois, todo o salão de baile pareceu prender a respiração. Eu vi meu ex-marido congelar no meio da frase, a taça de espumante suspensa no ar. O sorriso ainda fixo, como se não soubesse que já tinha acabado. As pessoas viraram, as cadeiras rangeram. Alguém perto de mim sussurrou. O que está acontecendo? Eu não me mexi. Por um longo momento, ninguém notou que eu estava parada ali, no fundo do salão, as mãos cruzadas calmamente à frente do corpo, os ombros relaxados. Eu tinha imaginado esse momento de 100 maneiras diferentes ao longo dos anos. Mais alto, mais raivoso, talvez com lágrimas. Mas quando ele finalmente chegou, foi quieto, exatamente como eu tinha sido. Uma hora antes, entrei no salão de festas do Hotel Grand Hyatt, no centro de São Paulo, e imediatamente senti que não pertencia àquele lugar. O ambiente cheirava levemente a rosas e madeira polida, com um toque doce, talvez baunilha do bolo. Uma música suave de violino flutuava no ar, e grupos de convidados estavam ao redor de mesas redondas pequenas, taças de espumante refletindo a luz dos lustres acima. Todos pareciam à vontade, confiantes. Eu ajustei a manga do meu vestido azul marinho, alisando-o como se ele pudesse se encaixar melhor se eu tentasse com força suficiente. Estava limpo, passado e simples, algo que eu havia escolhido com cuidado, mas não combinava com as sedas, os saltos de grife, o tipo quieto de riqueza que enchia o salão. Meus saltos ecoaram no piso polido enquanto eu entrava, o som um pouco mais alto do que eu gostaria. Diminuí o passo instintivamente, tentando suavizá-lo. Ninguém veio até mim. Isso não me surpreendeu. 12 anos é muito tempo, tempo suficiente para as pessoas decidirem quem você é, sem nunca perguntar diretamente. Eu os vi perto do centro do salão, Dona Silvia e Senhor Roberto, meus ex-sogros. Dona Silvia estava ereta, o cabelo prateado perfeitamente arrumado, a postura tão afiada quanto o olhar. Senhor Roberto pairava ao lado dela, assentindo para qualquer conversa que ela estivesse tendo, como sempre fazia. Dona Silvia me notou antes que eu pudesse virar o rosto. O olhar dela demorou um segundo a mais, antes de ela se inclinar levemente para a mulher ao lado e dizer algo baixinho. A mulher olhou para mim, depois desviou rapidamente o olhar. Dona Silvia se desculpou e veio até mim. Claro que veio. Larissa, disse ela, a voz suave e ensaiada. Bem, você não mudou muito, não é? Eu sorri educadamente. Suponho que Campinas tenha me tratado da mesma forma. Lá estava, não abertamente cruel, não alto o suficiente para alguém chamar atenção. Apenas o suficiente. Tenho me virado bem, respondi baixinho. Ela inclinou a cabeça, os olhos percorrendo meu vestido, meus sapatos, meu cabelo. Sim, disse ela. Tenho certeza que sim. Senhor Roberto me deu um breve aceno, como se eu fosse alguém que ele reconhecia de muito tempo atrás, mas não conseguia lembrar exatamente. Sem abraço, sem calor. Isso também não me surpreendeu. A atenção de Dona Silvia voltou para o salão, como se eu já tivesse cumprido meu papel, e assim, o momento acabou. Ela se virou sem dizer mais nada. Fiquei parada ali um segundo a mais do que deveria. Depois me movi para o fundo do salão. Foi ali que vi Isadora, minha filha. Ela estava perto da frente, cercada pelas damas de honra, o vestido branco captando a luz de um jeito que a fazia parecer quase irreal. Por um momento, tudo mais desapareceu: o barulho, as pessoas, o peso dos últimos 12 anos. Tudo o que eu conseguia ver era ela. Ela parecia feliz, nervosa talvez, mas feliz. Eu não tinha certeza se me permitiriam ver aquilo. Quando ela virou ligeiramente, nossos olhares se encontraram, só por um segundo. Ela não sorriu, mas também não desviou o olhar. Deu um pequeno aceno, curto, cuidadoso. Foi mais do que eu esperava, mais do que eu achava que merecia. Eu acenei de volta. Foi só isso. Ninguém veio me apresentar a ninguém. Ninguém perguntou onde eu tinha estado. Ninguém me ofereceu um lugar perto da frente. Encontrei uma cadeira junto à parede do fundo e me sentei em silêncio. Por um momento, deixei-me pensar em ir embora. Teria sido fácil. Escorregar para fora, andar pelo corredor, chamar um táxi, desaparecer de volta para a vida que eu construíra para mim em Campinas, sem cena, sem desconforto, sem lembretes de tudo o que eu havia perdido. Meu celular vibrou suavemente na minha mão. Olhei para baixo.
Número desconhecido. Podemos entrar em contato hoje. Fiquei olhando para a mensagem um pouco mais do que precisava. Sem nome, sem explicação. Mas eu esperara tempo suficiente para reconhecer o tom. Algo dentro de mim se apertou, depois se acomodou. Coloquei o celular de volta na bolsa e expirei devagar. Só aguente hoje, sussurrei para mim mesma. A cerimônia começou alguns minutos depois. A música mudou. Os convidados encontraram seus lugares e o zumbido baixo das conversas diminuiu para algo mais quieto, mais focado. Fiquei onde estava, perto do fundo, vendo Isadora caminhar pelo corredor. Ela não olhou para mim novamente. Tudo bem. Assisti a toda a cerimônia em silêncio. Os votos, as alianças, os pequenos momentos de riso que percorreram o salão. Notei coisas que não esperava notar. O jeito como as mãos dela tremeram levemente ao segurar o buquê. O jeito como ela respirou mais fundo antes de dizer sim. Ela suou firme ao dizer aquilo. Mais forte do que eu lembrava. Depois da cerimônia, o salão mudou novamente. Cadeiras foram movidas. Mesas se encheram. A música suave voltou, agora misturada ao tilintar de talheres e ao murmúrio baixo das conversas. Fiquei no meu lugar até a maioria das pessoas ter se movido. Depois fui até uma das mesas laterais. Um garçom passou com uma bandeja de espumante. Peguei uma taça mais para ter algo nas mãos do que por qualquer outra coisa. A voz de Dona Silvia atravessou o salão, leve e divertida. Algumas pessoas simplesmente preferem uma vida mais simples, dizia ela para um pequeno grupo perto da mesa dela. Nem todo mundo nasce para mais. Houve um leve ondular de risadas educadas. Eu não me virei. Não precisava. Meus dedos apertaram um pouco o pé da taça. Por um segundo senti novamente. Aquele velho puxão, a vontade de explicar, de me defender, de corrigir a versão de mim que eles repetiam, havia mais de uma década. Mas deixei passar. Tomei um gole lento de espumante. Estava um pouco doce demais. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez não esperei. Olhei para baixo. Por favor, mantenha o celular disponível. Sem assinatura, sem nome, só aquilo. Olhei para a frente do salão onde o Sr. Duarte estava conversando com um grupo de convidados. A postura ereta, o sorriso fácil. Ele parecia exatamente o mesmo de sempre controlado, confiante, completamente à vontade em um lugar como aquele. Por anos, aquele sorriso bastara para convencer todo mundo de que ele estava dizendo a verdade. Verifiquei as horas. Eu não sabia exatamente o que aconteceria. Não o momento, nem os detalhes, mas sabia que algo finalmente começara a se mover. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de fugir. O DJ bateu no microfone, a voz cortando suavemente o salão. Muito bem, pessoal. Se pudermos voltar aos nossos lugares, estamos prestes a começar os brindes. Os convidados se acomodaram. Cadeiras arranharam suavemente o piso. As conversas silenciaram. Fiquei onde estava. O DJ sorriu. Vamos receber o pai da noiva. Aplausos encheram o salão. O Sr. Duarte avançou, ajustando o paletó, pegando o microfone com facilidade treinada. Eu o vi respirar, pronto para falar. E por um breve e quieto momento, permiti-me sentir o peso de tudo o que levara aquilo. 12 anos. 12 anos de silêncio. 12 anos sendo a versão de mim que ele criara. Cruzei as mãos à frente e fiquei imóvel. O que quer que acontecesse em seguida, eu estaria ali. O Sr. Duarte sempre disse que lidava com as coisas melhor do que eu. Foi assim que começou. Não com mentiras. Não com nada que se pudesse apontar e dizer, foi ali que deu errado. Só um tom, um padrão. Uma mudança quieta de responsabilidade que na época parecia alívio. Você já tem coisa demais no prato, ele costumava dizer, encostado no balcão da cozinha com aquele sorriso fácil. Deixa que eu cuido das finanças. Tínhamos acabado de nos mudar para a segunda casa naquela época. Nada extravagante, mas maior que a primeira. Isadora estava no ensino fundamental, sempre em movimento, sempre falando, sempre precisando de algo. Eu trabalhava meio período, tentando manter a casa funcionando, tentando ser tudo ao mesmo tempo. Então, quando o Sr. Duarte se ofereceu para cuidar das coisas, eu disse sim. Não pensei duas vezes. No começo, tornou a vida mais simples. As contas eram pagas em dia. Os extratos pararam de chegar pelo correio porque tudo virou digital. Ele configurou as contas, as senhas,
os logins, disse que era mais eficiente assim. Você não precisa se preocupar com isso, me dizia. São só números. E eu acreditei nele por anos. Acreditei. A primeira vez que algo pareceu errado não pareceu um aviso. Pareceu confusão. Eu estava sentada à mesa da cozinha uma tarde, folheando uma pilha de papéis que ele havia deixado. Ele estava fora da cidade, em alguma viagem de trabalho que mencionara de passagem, e eu tinha tempo para mim pela primeira vez. Havia um documento de imposto na pilha. Eu normalmente não olhava aqueles, mas algo nele chamou minha atenção. Meu nome estava nele. Não era incomum, mas a conta listada abaixo eu não reconhecia. Fiquei olhando por muito tempo, virando a página como se algo pudesse estar escondido atrás que explicasse. Quando o Sr. Duarte voltou alguns dias depois, perguntei casualmente, ou pelo menos tentei fazer parecer assim. Ei, disse eu, estendendo o papel para ele. Você sabe o que é essa conta? Não lembro de ter aberto. Eilemal Ulhau, faz parte da estrutura de investimentos, disse, já passando por mim em direção à cozinha. Tudo está conectado. Eu só não lembro, Larissa interrompeu ele, não com rispidez, mas firme o suficiente para me parar. É linguagem contábil. Você não reconheceria metade mesmo se eu explicasse. Fiquei parada ali um segundo, o papel ainda na mão. Eu só queria ter certeza, e eu estou te dizendo que está tudo bem. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e bebeu longamente. Você se preocupa demais. Foi o fim da conversa. Pelo menos deveria ter sido. Olhando para trás, aquele momento importa mais do que eu percebi na época. Não por causa da conta, mas pela rapidez com que deixei passar. Ele não gritou, não me ameaçou, não fez nada que me fizesse questioná-lo de forma óbvia. Só me fez sentir pequena, como se eu estivesse fazendo a pergunta errada, como se não entendesse o suficiente para merecer uma resposta. E lentamente, com o tempo, parei de perguntar. Isadora tinha 16 anos quando tudo finalmente desmoronou. Nessa altura, as coisas já haviam mudado entre nós, embora eu não entendesse completamente quanto. Ela passava mais tempo com o pai, mais tempo na casa dos avós. Dona Silvia sempre fora boa em criar um certo tipo de ambiente, estruturado, polido, controlado, seguro de um jeito que parecia bom por fora. Isadora começou a repetir coisas que eu não reconhecia. Papai diz que precisamos ter mais cuidado com o dinheiro. Vovó acha que devemos focar no que é estável. Pequenos comentários, pequenas mudanças. Eu dizia a mim mesma que era normal. Adolescentes mudam, se afastam. Mas havia algo mais por baixo, algo que eu não conseguia nomear. A noite em que o Sr. Duarte me disse que queria o divórcio não foi uma surpresa completa. Estávamos na sala. Isadora estava no andar de cima. A casa estava quieta. Acho que isso não está mais funcionando, disse ele. A voz calma, medida. Lembro de ter assentido como se já soubesse, como se parte de mim estivesse esperando o que ele dissesse. O processo andou rápido depois disso. Advogados, reuniões, papéis que eu não entendia completamente, mas assinei mesmo assim porque tudo parecia andar rápido demais para parar. O Sr. Duarte cuidou da maior parte. Claro que cuidou. Quando acabou, eu tinha um pequeno apartamento em Campinas, um carro usado e um emprego que peguei só para me manter. A casa tinha ido embora. A maior parte das economias tinha ido embora. E de alguma forma, no meio de tudo, a história mudou. Eu era a que não tinha sido cuidadosa. Eu era a que não entendia de dinheiro. Eu era a que cometera erros. Isadora não parou de falar comigo imediatamente. Isso é importante. Por um tempo, ainda jantávamos juntas, ainda conversávamos por telefone, ainda tentávamos segurar algo que parecia o que éramos antes. Mas com o tempo mudou. Não de uma vez. Gradualmente, ela começou a cancelar planos, encurtar conversas, responder minhas perguntas com menos palavras. Uma noite, alguns anos depois do divórcio, liguei para ela. Oi, disse eu, tentando soar normal. Estava pensando se poderíamos jantar esse fim de semana. Houve uma pausa do outro lado. Estou meio ocupada, disse ela. Tudo bem, respondi rapidamente. Podemos fazer outra hora. Outra pausa. Mãe começou, depois parou. O que é? Perguntei gentilmente. Eu só... Acho que você não me contou tudo o que aconteceu. As palavras pesaram mais do que eu esperava. Como assim? Papai diz que as coisas foram piores do que você fez parecer. Financeiramente, que você tomou decisões ruins. Fechei os olhos por um segundo. Eu não. Não estou dizendo que sei, interrompeu ela. Só...
Não sei em quem acreditar. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Não que ela acreditasse nele, mas que não acreditasse em mim. Trabalhei no Pão de Açúcar por um tempo depois do divórcio. Manhã cedo, repondo prateleiras, aprendendo a manter a cabeça baixa e focar na próxima tarefa em vez da vida que eu tinha antes. Não era onde eu pensava que acabaria, mas era trabalho honesto e era meu. Alguns anos depois, encontrei uma vaga em um pequeno escritório de contabilidade em Campinas. Nada impressionante, só entrada de dados, suporte básico, mas era estável. Foi lá que conheci David Nagwan. Ele não falava muito no começo, só acenava quando passávamos um pelo outro no corredor, fazia perguntas simples quando precisávamos coordenar algo, mas prestava atenção. Uma tarde, ele parou na minha mesa com uma pasta na mão. "Você tem 1 minuto?" perguntou. Assenti. Ele se sentou à minha frente e abriu a pasta. "Esses são seus antigos registros de imposto, certo?" disse. Olhei para os documentos. Alguns deles respondi. De antes do divórcio. Ele hesitou. Depois olhou para mim. "Larissa, tem algumas coisas aqui que não fazem sentido." Meu estômago se apertou levemente. "Que tipo de coisas?" Ele bateu em uma das páginas. "Contas no seu nome que não batem com seu histórico de renda. Transações que não se alinham." Senti a mesma confusão que sentira anos antes à mesa da cozinha. Eu perguntei ao Sr. Duarte sobre algo assim uma vez, disse devagar. Ele disse que era só parte da estrutura. David se recostou um pouco, estudando meu rosto. "Isso não parece estrutura", disse baixinho. "Parece que alguém tem usado seu nome." O escritório pareceu um pouco menor de repente. "Acho que não é possível", falei. Embora as palavras não soassem tão certas quanto eu queria, ele não insistiu. Só assentiu. "Tudo bem", disse. "Mas se você quiser olhar mais de perto, posso ajudar." De volta ao casamento, a risada de Dona Silvia atravessou o salão novamente. "Algumas pessoas nunca se recuperam de verdade", disse ela levemente, a voz alta o suficiente para alcançar as mesas próximas. Eu não me virei. Não precisava. Fiquei parada segurando minha taça, sentindo o peso do passado se acomodar ao meu redor novamente. Mas dessa vez não pressionava do mesmo jeito, porque agora eu sabia algo que não sabia antes. E pela primeira vez, eu não estava completamente sozinha com aquilo. Respirei devagar e olhei para a frente do salão onde o Sr. Duarte estava prestes a falar. Por anos, ele controlara a história, mas as histórias têm um jeito de mudar, mesmo que demore mais do que qualquer um espera. Eu não passei 12 anos planejando vingança. Preciso dizer isso claramente porque mesmo agora, parada no salão vendo o Sr. Duarte ajustar o microfone, seria fácil para qualquer um que olhasse de fora assumir que tudo tinha sido cuidadosamente encenado. Não foi. Passei aqueles anos tentando entender o que tinha acontecido comigo e se eu tinha força para enfrentar. Depois que David me mostrou aqueles registros pela primeira vez, voltei para casa naquela noite e fiquei sentada à minha pequena mesa de cozinha por muito tempo, sem acender as luzes. O apartamento estava quieto demais. Espalhei os papéis à minha frente, cópias que David imprimira, anotações que ele fizera nas margens, e tentei entender. Números, nomes de contas, datas, meu nome repetido. No começo disse a mim mesma que devia haver uma explicação razoável, sempre houvera antes. Mas quanto mais eu olhava, mais difícil ficava segurar isso. Algumas contas datavam de anos atrás, bem no período em que o Sr. Duarte e eu ainda éramos casados. Outras continuavam depois do divórcio. Os valores não batiam com nada que eu lembrasse. As transações não se alinhavam com nenhuma renda que eu tivesse declarado. E ainda assim, tudo estava no meu nome. Lembro de apertar a mão espalmada contra a mesa, me ancorando. Se isso for real, sussurrei no quarto vazio, então, o que isso faz de mim? Não era mais só sobre o Sr. Duarte. Era sobre mim, meu nome, minha responsabilidade, meu risco. No dia seguinte, quase disse a David que não queria mais olhar. Mal tinha dormido. Todo o cenário que passava na minha cabeça terminava do mesmo jeito. Eu sentada diante de alguém em posição de autoridade, tentando explicar algo que eu não entendia completamente. Algo que tinha meu nome, gostasse ou não. Acho que cometi um erro trazendo isso à tona, disse baixinho, quando ele parou na minha mesa naquela manhã. Provavelmente não é nada. Ele não respondeu imediatamente. Só puxou uma cadeira e sentou. Larissa disse, a voz calma. Se não fosse nada, eu não teria dito nada. Olhei para minhas mãos.
Não sei nem o que eu faria com isso, admiti. Você não precisa decidir hoje, disse ele. Mas ignorar não vai fazer desaparecer. Essa parte eu entendi. Não nos movemos rápido depois disso. Isso é outra coisa que as pessoas talvez não esperem. Não houve um ponto dramático em que tudo ficou claro de repente. Foi lento, cuidadoso. David me ajudou a pedir registros mais antigos, coisas que eu nem lembrava de ter assinado. Sentávamos juntos depois do expediente, às vezes passando linha por linha. Ele explicava em termos simples, não como o Sr. Duarte fazia rápido, desdenhoso, para encerrar a conversa, mas com paciência, garantindo que eu entendesse. Veja, isso dizia, batendo em uma linha. Essa conta está reportando sob seu CPF, mas a atividade não bate com sua renda. Ou essa transação não há motivo legítimo para ter sido roteada assim. Cada vez a imagem ficava um pouco mais clara, e cada vez ficava mais difícil desviar o olhar. A primeira vez que considerei procurar as autoridades, não disse em voz alta. Só fiquei sentada diante de David, olhando para uma pilha de documentos e pensei no que significaria. Não seria só provar que o Sr. Duarte tinha feito algo errado. Significaria entrar em algo maior, incerto, público de formas que eu não controlaria. O que acontece se eu estiver errada? Perguntei finalmente. David sustentou meu olhar. Você não está, disse. Mas se estiver, hesitou só por um momento. Então pode haver consequências, disse com cuidado, porque seu nome está nesses registros. Essa foi a parte que me manteve acordada à noite. Não a raiva, nem a ideia de confrontar o Sr. Duarte. Era o medo de ser arrastada junto com ele. Entreguei o primeiro relatório em silêncio. Sem anúncio, sem confronto, só papelada enviada com a ajuda de alguém que sabia navegar o processo. E depois, nada. Semanas passaram, depois meses. Chequei meu celular mais vezes do que queria admitir. Chequei a correspondência, procurei qualquer sinal de que algo tinha mudado. Nada mudou. Eventualmente disse a mim mesma que era o fim. Talvez fosse antigo demais, complicado demais, não valesse o tempo de ninguém. Talvez Dona Silvia tivesse razão. Talvez algumas pessoas simplesmente não se recuperem. Quase desisti completamente. Essa é a verdade. Houve uma noite, talvez um ano depois daquele primeiro relatório, em que fiquei no meu apartamento, os mesmos papéis espalhados à frente novamente, e considerei seriamente jogar tudo fora. O que estou fazendo? Disse em voz alta. Ninguém respondeu. Porque não havia ninguém lá. Se eu deixasse para lá, poderia manter a vida que tinha construído. Pequena, sim, quieta, mas estável. Poderia parar de cavar algo que talvez nunca se resolvesse. Poderia parar de arriscar tudo por algo que eu nem tinha certeza de conseguir provar. E talvez pudesse tentar reconstruir algo com Isadora sem tudo isso pairando sobre nós. O pensamento ficou comigo por mais tempo do que gostaria de admitir, mas no final não foi suficiente, porque deixar para lá não parecia avançar. Parecia aceitar algo que eu sabia que não estava certo. Então voltei. Voltei para David, voltei para os documentos, voltei para o processo lento e cuidadoso de montar as peças. Dessa vez com mais paciência, menos expectativa. Anos se passaram, não rápido, não limpo, só de forma constante. Houve pequenos avanços pelo caminho, pedidos de informações adicionais, perguntas de acompanhamento, nada dramático, nada que parecesse encerramento, mas era movimento. E com o tempo, isso importou. Algumas semanas antes do casamento, recebi uma ligação, não longa, só o suficiente para me dizer que o assunto ainda estava ativo, que não tinha sido esquecido, que alguém em algum lugar ainda estava olhando o que tinha. Podemos precisar contatar. Lá novamente disse a voz do outro lado. Por favor, mantenha o celular disponível. Foi só isso. Sem prazo, sem promessa, só aquilo. De volta ao salão, o som da voz do Sr. Duarte me tirou da memória. Ele tinha começado o discurso. E como pai, não há nada mais importante do que saber que seu filho está entrando em um futuro estável e amoroso, dizia ele. O tom quente, confiante. Alguns convidados assentiram. Alguém na frente enxugou os olhos. Ele era bom nisso. Sempre fora. Senti meu celular vibrar novamente na bolsa. Não peguei imediatamente. Fiquei parada ouvindo ele falar sobre confiança, sobre responsabilidade, sobre tudo o que ele tinha construído. Depois, lentamente, enfiei a mão na bolsa e olhei a tela. Por favor, permaneça disponível. Expirei baixinho. Eu ainda não sabia o que aconteceria nem quando,
Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais esperando o momento certo. Estava só pronta para o que viesse em seguida. E não poderia estar mais orgulhoso da mulher que Isadora se tornou. A voz do Sr. Duarte atravessava o salão facilmente, firme e treinada. Ele segurava o microfone como tinha segurado tudo na vida, com confiança quieta, como se nada pudesse escapar do seu controle. Alguns convidados assentiam. Alguém perto da frente soltou um murmúrio baixo de concordância, o tipo de som que as pessoas fazem quando tudo o que está sendo dito se encaixa perfeitamente na história que elas já acreditam. Fiquei perto do fundo, as mãos soltas cruzadas, observando-o. Para aqueles que conhecem Isadora há muito tempo, continuou ele, sorrindo para a multidão, vocês a viram crescer e se tornar alguém que valoriza estabilidade, honestidade e trabalho duro. Houve um leve ondular de aplausos. Notei o jeito como ele pausou ligeiramente antes da próxima frase. Como pai dela, sempre tentei dar uma base sólida, mostrar o que significa fazer escolhas responsáveis mesmo quando as coisas não são fáceis. Lá estava. Não uma acusação direta, não um nome, mas eu senti do mesmo jeito que sentira por anos. Uma modelagem gentil da narrativa, um lembrete cuidadoso plantado fundo o suficiente para crescer. Eu não reagi, não precisava, porque pela primeira vez não era a única ouvindo. Eu os vi antes da maioria das pessoas. 2 homens parados logo na entrada lateral do salão, não de terno como os convidados. Algo mais simples, mais neutro. Eles não olhavam ao redor como recém-chegados costumam fazer. Estavam focados. Um deles falou baixinho com um membro da equipe do local que apontou para a frente onde o Sr. Duarte estava. Eles não correram, não interromperam. Esperaram. O Sr. Duarte continuou falando. E enquanto ela começa este próximo capítulo, sei que está cercada por pessoas que vão apoiá-la, que vão ficar ao lado dela. As palavras dele suavizaram nas bordas, tornando-se mais sentimentais. Mas o salão tinha mudado sutilmente. Algumas cabeças se viraram. Algumas conversas que aconteciam baixinho nas bordas silenciaram. As pessoas notavam coisas assim mesmo, sem saber o que estavam notando. Um dos homens avançou, andando pelo lado do salão. O outro ficou perto da entrada. O Sr. Duarte terminava o pensamento. Porque no final do dia, família é sobre confiança. Ele sorriu, ergueu a taça levemente. E eu confio que ela, Sr. Duarte. A voz não foi alta. Não precisava ser. Cortou limpo pelo salão, só o suficiente para interromper o ritmo da frase. O Sr. Duarte parou. O sorriso permaneceu 1 segundo a mais do que deveria, como se ainda não tivesse percebido que não era mais necessário. Ele virou ligeiramente, ainda segurando o microfone. Sim, disse. Um toque de confusão entrando no tom. O homem estava a poucos metros, agora calmo, composto. Sr. Duarte, precisamos falar com o senhor lá fora sobre um assunto financeiro federal. As palavras caíram suavemente, mas caíram. Por um momento ninguém disse nada. O salão não explodiu. Não houve suspiros, nem reações dramáticas. Só uma pausa. Uma longa e quieta pausa. O Sr. Duarte soltou uma respiração curta, quase divertida. Acho que houve algum tipo de mal-entendido, disse, abaixando o microfone ligeiramente. Estamos no meio de um evento privado. Entendo, respondeu o homem com firmeza. Não vai demorar. A postura do Sr. Duarte mudou. Não dramaticamente, mas o suficiente. Não vou sair agora, disse, a voz apertando só uma fração. Se precisarem falar, podemos agendar para depois. O segundo homem deu alguns passos mais perto. Senhor, é importante que falemos com o senhor agora. Mais cabeças se viraram. Alguém em uma mesa próxima sussurrou. O que está acontecendo? O DJ estendeu a mão para o controle de volume, baixando a música quase instintivamente. O Sr. Duarte olhou ao redor do salão, como se de repente percebesse quantas pessoas estavam olhando. Isso não é apropriado, disse mais alto. Agora vocês não podem simplesmente entrar. Pai. A voz de Isadora cortou mais perto do que eu esperava. Ela tinha dado um passo à frente da mesa, a expressão apertada de confusão. O que está acontecendo? Perguntou, olhando entre o Sr. Duarte e os 2 homens. O maxilar do Sr. Duarte se apertou. Não é nada, disse rapidamente, só algum tipo de confusão. O homem mais próximo não levantou a voz. Sr. Duarte, temos motivos para acreditar que há registros financeiros ligados ao seu nome e há outros que exigem esclarecimento imediato. Essa palavra pairou no ar. Outros.
Os olhos do Sr. Duarte percorreram o salão brevemente e, pela primeira vez, pousaram em mim. Não foi um olhar longo, mas foi o suficiente. Reconhecimento, cálculo e algo mais. Algo mais próximo de inquietação. Isso é ridículo, disse ele. Agora mais afiado. Se for sobre algum problema de papelada, podem contatar meu escritório. Não vou discutir nada aqui. Uma taça tilintou suavemente quando alguém a colocou na mesa rápido demais. O salão tinha ficado muito quieto. O homem não se moveu. Senhor, estamos pedindo que o senhor saia. O aperto do Sr. Duarte no microfone aumentou. Eu disse, parou. Não porque alguém o interrompeu, porque algo mudou dentro dele. Dava para ver. O momento em que a confiança racha, não completamente, não de uma vez, mas o suficiente para deixar algo real aparecer. Ele abaixou o microfone lentamente. O feedback zumbiu suavemente antes que o DJ o cortasse completamente. O silêncio se instalou no salão, e naquele silêncio senti algo se soltar dentro do meu peito. Não triunfo, não alívio, só espaço. O Sr. Duarte olhou para mim novamente, mais tempo dessa vez, e percebi que ele entendia. Não tudo, ainda não, mas o suficiente. Dei um passo à frente. Não rápido, não dramaticamente, só o suficiente para ser vista. Acho, disse, a voz firme que seria melhor se você fosse com eles. Não foi alto, mas carregou. Os olhos do Sr. Duarte se estreitaram ligeiramente. Isso tem algo a ver com você, não tem? Disse, sem acusação no tom, só um reconhecimento quieto. Sustentei o olhar dele. Você passou muito tempo garantindo que eu não pudesse me explicar, disse calmamente. Acho que não preciso mais. Sem raiva, sem voz alta. Só a verdade, dita claramente. O homem ao lado dele gesticulou gentilmente para a saída. Senhor. Por um momento, o Sr. Duarte não se moveu. Depois, lentamente, colocou o microfone na mesa ao lado. O som suave do apoio pareceu mais alto do que qualquer coisa que viera antes. Ele ajustou o paletó, esticando-o como se isso pudesse restaurar algo que já começara a se desfazer. Com licença, disse para ninguém em particular. E então ele caminhou, não rápido, não dramaticamente, só para fora do salão. Os dois homens o seguiram. A porta se fechou atrás deles com um clique quieto, e por um longo momento ninguém falou. Sem música, sem conversa, só o som de pessoas respirando em um salão que de repente parecia muito diferente do que tinha sido minutos antes. Fiquei onde estava, as mãos ainda cruzadas, os ombros relaxados. Por 12 anos, eu tinha vivido dentro de uma história que não escrevi. Agora, pela primeira vez, não estava mais dentro dela. Eu havia mudar. Por alguns segundos depois que a porta se fechou atrás do Sr. Duarte, ninguém se mexeu. Não era o tipo de silêncio que se ouve quando as pessoas são chocadas para o barulho. Sem suspiros, sem conversa repentina tentando preencher o espaço. Era mais quieto que isso, mais pesado. Como se o próprio salão não soubesse como continuar. Fiquei perto do fundo, ainda no mesmo lugar de antes. Tudo mudou. Minhas mãos soltas cruzadas à frente. Eu conseguia sentir os olhares em mim agora. Alguns diretos, alguns cuidadosos, alguns fingindo não olhar. O DJ pigarreou suavemente no microfone, depois o afastou novamente sem falar. Alguém em uma mesa perto da frente sussurrou. Ele vai voltar? Ninguém respondeu. Isadora ainda estava parada onde tinha dado o passo à frente. O buquê pendia um pouco mais baixo agora. Os dedos não o seguravam mais com tanta força. Ela olhava para a porta por onde o Sr. Duarte tinha saído como se esperasse que abrisse novamente a qualquer segundo. Não abriu. Depois de um momento ela virou. E dessa vez, quando os olhos dela encontraram os meus, não desviou. Eu não fui até ela imediatamente. Isso teria sido demais, repentino demais. Em vez disso, esperei. Deixei o salão respirar, deixei as pessoas se mexerem nas cadeiras, ajustarem a postura, alcançarem as taças novamente, mesmo que ninguém parecesse interessado em beber. Dona Sílvia estava congelada na mesa dela, a expressão fixa em algum lugar entre incredulidade e raiva. Senhor Roberto se inclinou para ela, dizendo algo baixinho, mas ela não respondeu. Pela primeira vez desde que eu entrara naquele salão, Dona Sílvia não tinha nada a dizer. Só isso já parecia estranho, não satisfatório, só diferente. Isadora deu um passo na minha direção, depois outro, cada um lento, deliberado, como se cruzasse um espaço que existia havia anos. Quando finalmente parou a poucos metros de mim,
Nenhuma de nós falou imediatamente. De perto, eu conseguia ver os detalhes que tinha perdido de longe. A leve ruga entre as sobrancelhas, o jeito como os olhos dela vasculhavam meu rosto, como se tentasse encontrar algo que não tinha notado antes. Mãe, disse ela baixinho. Fazia muito tempo que eu não a ouvia dizer assim. Não por hábito, não por obrigação, mas porque queria dizer. Engoliem seco gentilmente. Oi, disse. Soou simples. Não era. Ela soltou uma respiração pequena, como se tivesse prendido por mais tempo do que percebia. O quê? O que acabou de acontecer? Perguntou. A voz não tremeu, mas também não estava firme. Eu não me apressei para responder. Tinha passado anos querendo explicar tudo, ensaiando conversas na cabeça, imaginando o que diria se ela perguntasse diretamente. Agora que ela tinha perguntado, as palavras não vinham tão facilmente quanto eu pensava. Tem algumas coisas, disse devagar, sobre as finanças do seu pai que estão sendo investigadas. Ela me encarou. Estão sendo investigadas, repetiu. Assente, há um tempo já. A expressão dela mudou, a confusão dando lugar a algo mais profundo. Por que você não me contou? Perguntou. Lá estava. A pergunta que eu esperava, a que eu temia. Respirei fundo, porque no começo eu não tinha provas, disse honestamente. E quando comecei a entender o que poderia estar acontecendo, não tinha certeza de como trazer para você sem piorar tudo. Os olhos dela se encheram um pouco, embora não tivesse desviado. Eu poderia ter lhe dado, disse, mas havia incerteza na voz. Talvez disse gentilmente, mas eu não sabia disso naquela época. Ela balançou a cabeça um pouco, processando. Todos esses anos eu pensei, parou, apertando os lábios. Eu sei, disse baixinho. Essa foi a parte mais difícil. Não o que o Sr. Duarte tinha feito, mas o que aquilo tinha me transformado aos olhos dela. Eu não fiquei em silêncio porque não me importava. Continuei. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo e tinha medo de que, se pressionasse demais antes de ter certeza, eu te perderia completamente. Ela olhou para baixo por um momento, depois para cima. Você quase perdeu mesmo assim, disse baixinho. As palavras não vieram com raiva, só verdade. Assente. Oisai. Ficamos ali um segundo. O peso daquilo se acomodando entre nós. Não algo que pudesse ser consertado em uma conversa. Não algo que devesse ser, mas algo que finalmente tinha sido dito em voz alta. Ao nosso redor, o salão lentamente começou a se mover novamente. Conversas suaves recomeçaram, cautelosas no início. Alguns convidados se levantaram, incertos se deviam ficar ou ir embora. O DJ falou baixinho com um dos coordenadores, a voz respeitosa. O casamento não tinha parado, só tinha mudado. Não sei o que fazer, disse Isadora. Depois de um momento entendi aquilo. Você não precisa decidir nada agora, disse. Hoje ainda é seu casamento. Ela soltou uma risada pequena, quase sem humor. Não parece mais. Olhei para ela. Olhei de verdade. O vestido, os detalhes cuidadosos, o dia que ela tinha planejado. Ainda pode ser, disse gentilmente. Não do jeito que você esperava, mas ainda é seu. Ela considerou aquilo. Depois assentiu, só ligeiramente. Preciso de um minuto, disse. Claro. Ela hesitou, depois deu um passo à frente e me envolveu nos braços. Não foi apertado, não foi longo, mas foi real. Quando se afastou, os olhos dela estavam mais claros. Vou te encontrar depois, disse. Estarei aqui, respondi. E pela primeira vez em anos, acreditei que poderia estar. Não fiquei muito mais tempo, não porque me pediram para sair. Ninguém me disse nada, mas senti que tinha terminado. Não de forma dramática, só quietamente, como algo que ficara aberto por tempo demais finalmente se fechara. Coloquei minha taça de espumante intocada em uma mesa próxima e segui para a saída. Dessa vez, ninguém me parou, ninguém me seguiu. O corredor fora do salão estava fresco e quieto, o zumbido da recepção diminuindo atrás de mim enquanto a porta se fechava. Saí para o ar do início da noite. O céu estava suave com a luz que desbotava, aquele tom azul acinzentado que vem logo antes do pôr do sol. Alguns carros se moviam devagar pela rua, os faróis começando a acender. Fiquei ali um momento, respirando. Não profundamente, não dramaticamente, só normalmente. Por anos, eu carregara uma versão de mim que não me pertencia. Uma história que eu não tinha escrito, uma reputação que não tinha ganhado, e tinha tentado, de formas quietas, sobreviver a ela, trabalhar além dela, durar mais que ela.
Hoje não fiz nada alto, não expus ninguém, não exigi nada, só fiquei. E a verdade encontrou seu caminho para o salão sozinha. Virei e caminhei para o estacionamento, os passos firmes no pavimento. Não olhei para trás. Não precisava. Às vezes disse suavemente para mim mesma: a verdade não aparece quando você quer. Um barulho de porta de carro se fechando soou em algum lugar distante, mas quando aparece, não precisa mais da sua voz. Parei por um segundo antes de entrar no meu carro. Se você já foi mal compreendida, se já carregou uma versão de si mesma que não era realmente sua, não se apresse em provar nada. Continue. Continue construindo algo estável, algo honesto, porque o tempo tem um jeito de contar a verdade, mesmo quando você não consegue. E quando ele finalmente conta, você não precisa dizer uma palavra.